É um prazer aqui do meu lado. Eu tive lá com o Caio no Teatro XP agora, no evento do XP Empresas, foi bem bacana, foi, pô, sensacional, e vamos ver se a gente consegue reproduzir um pouco do que foi falado lá, que foi fundamental, né? Na verdade, falar um pouco, sempre tem gente nova entrando, então falar um pouco aqui da gente, né? A gente fundou a Rio mais ou menos no final de 2018. Na verdade, todo mundo aqui tem mais de 20 anos de experiência em grandes bancos, e área corporativa e tudo mais. Na verdade, começamos com 3 sócios, que foi o Varela, o Christian e o Fabrício, e hoje somos quase 30 pessoas entre Rio e São Paulo. A gente criou a Rio porque a gente entende que o modelo de assessoria tem que ser um modelo que seja bom para todo mundo, com foco 100% no cliente, né? Então, pensando nas relações, principalmente de longo prazo, entendeu? Além disso, a Rio tem como valores a construção de relacionamento, confiança, temos convicção que o nosso sucesso virá com a plena satisfação de todos os clientes, suas famílias, buscando sempre a excelência e a assessoria. Temos o prazer de fazer parte do G20, que são os principais escritórios da XP no Brasil. Para vocês terem ideia, hoje são cerca de 700 escritórios. Fomos eleitos também o melhor escritório da região Sudeste, com menos de 2 anos de existência. E ainda tivemos o Luciano, que está aqui presente com a gente, indicado por 2 anos seguidos como o melhor assessor do Brasil, né, que é um grande orgulho para nós. Para você ter ideia, hoje são mais de 10 mil assessores, né, então é um negócio bem complicado. Também temos o selo Private e temos um dos melhores NPS da XP. Hoje a nossa nota gira em torno de 98%, 99%, que fala um pouco do nosso atendimento, como isso é avaliado pelos clientes, né? Então, com muita humildade, a gente fala essas credenciais para vocês, e a gente queria agradecer muito cada um de vocês que está aqui com a gente, que é um grande desafio para a gente estar sempre fazendo o melhor que a gente pode todo dia, né? Então, eu vou começar, Caio, te passando a bola, mas primeiro lembrando um pouco que a gente em abril conversou e que a gente falou muito naquela época sobre o fiscal, né? Acho que é um tema que está em evidência ainda até hoje, mesmo já passado quase um ano, desculpa. O que você tem visto e qual é a sua impressão sobre o fiscal aqui, principalmente no Brasil, e de abril para cá? Como que você vê isso aí? Boa noite, obrigado pela presença. Legal, não, obrigado. Boa noite, Marcos, Mônica, Luciano, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo aqui, quase que no apagar das luzes de 2021, um pouco desse cenário de conjuntura econômica e perspectivas para o ano que vem, né? O ano foi um ano bastante agitado, né? Bastante movimentado. Aqui e lá fora também, né? Ainda está, né? Quando a gente achava que estava tudo ali se encaminhando para o fim do ano, vem essa Ômicron hoje, dia horroroso nos mercados, muito por conta dessa incerteza toda. A gente pode debater um pouco sobre isso também. Mas esse ponto que você colocou foi um ponto que meio que perpassou todas as preocupações, ou quase todas as preocupações do cenário econômico doméstico aqui no Brasil, né? Eu me lembro que há um ano atrás, mais ou menos em novembro de 2020, a gente estava discutindo a questão fiscal, porque o Brasil já tinha um endividamento muito mais alto do que os outros países do mundo, gastou mais do que a maioria dos países do mundo durante a pandemia, então a gente estava ali numa situação que foi importante naquele momento, todos os programas que foram feitos, mas ao mesmo tempo deixou uma dívida grande para frente, né? E a gente debatia lá no final já do ano passado se o governo ia mudar o teto de gastos, permitir mais despesas em 2021. E aí eu me lembro que esse debate avançou um pouquinho, aí o Congresso encerrou as discussões, não houve mudança do teto de gastos, 21 parecia um ano equilibrado, e a taxa de câmbio, que reflete muito isso, apreciou fortemente, né? Em dezembro do ano passado, exatamente um ano atrás, ela bateu 4,90. Né? Mesmo com a taxa de juros a R$ 2%, etc., o câmbio estava lá em 4,90, porque é aquela percepção de que o fiscal tinha melhorado. Aí, quando começou o ano,
o orçamento de 21 só foi aprovado em abril desse ano, né? Demorou um primeiro trimestre inteiro de discussões. E voltou esse papo de, não, muda o teto de gastos, gasta um pouco mais, é importante, pandemia, etc. E a gente sabe que tem é importante as despesas ligadas à pandemia, mas também as pessoas muitas vezes aproveitam essa oportunidade para gastar em outros temas que não estão ligados à pandemia, ficou uma coisa meio confusa, aí o mercado voltou a piorar de novo, né? Aí o orçamento foi aprovado, o teto de gastos foi mantido, voltou a valorizar. Em junho desse ano, o câmbio bateu 4,90, né? De novo aquela perspectiva de que ele iria se apreciar de forma mais sustentável. Mas aí chegou no segundo semestre e nós voltamos a discutir. Agora, quando passamos a discutir o orçamento de 22, voltamos a discutir de novo se o teto de gasto deveria ser mudado, etc. Né? Por que o teto de gasto é tão importante? Porque como o Brasil vem gastando muito há muito tempo, isso elevou o nosso endividamento, estou falando de questão de coisa de décadas mesmo, chegou um momento que foi importante dar uma sinalização do que a gente não iria continuar gastando no mesmo ritmo, para que o nível de dívida não continuasse subindo sem parar, né? Então aí a gente voltou a discutir o teto de gasto, o câmbio voltou a piorar e lá por outubro desse ano tomou-se a decisão de mudar de fato o teto de gastos e aumentar, flexibilizar essa regra para permitir mais despesas esse ano. Aí o câmbio piorou de novo, foi para 5,70. Tá? Então, ao longo de todo o tempo, os ativos brasileiros foram muito sensíveis a essa discussão do fiscal, porque a gente, de fato, está numa situação meio que limite nesse sentido, meio que patinando um pouco no gelo fino, como eu gosto de dizer. Né? O Brasil, como eu falei, há décadas aumenta a sua despesa. Por muito tempo nós financiamos isso com inflação, até com hiperinflação, lá na década de 70 e 80. Depois financiamos com aumento de dívida, depois financiamos com aumento de carga tributária, né? Até que chegou o momento que falou, ó, dívida já é alta, impostos já são altos, acho que está na hora da gente debater a qualidade dos nossos gastos. Será que tudo que a gente gasta é bem gasto? Aí entra a história das reformas, etc. E o teto de gastos ele está ali meio que para fazer um convite a essa discussão. Né? Vem cá, ó, a gente vai limitar o tamanho da despesa, né? Nós não vamos... O teto ele não é uma despesa, não é uma regra que delimita o tamanho de despesas por rubrica ou por área, é um limite geral e a sociedade discute se vale a pena gastar mais com Bolsa Família, com investimento, com emendas parlamentares, com salários, e o debate é esse, né? Então, eu acho que a gente piorou um pouco nessa questão, porque flexibilizamos as regras, mas as regras, apesar de flexibilizadas, elas continuam valendo, mas vai ser muito importante este debate ao longo de 22, porque nós estamos mesmo nessa situação, né, com já muito endividado de um lado, com as contas meio apertadas, mas por outro com demandas muito importantes na área de saúde, na área social, na área de investimento, que precisam ser equacionadas. Legal, Caio. Só aproveitando o gancho, sobre inflação. A gente está vendo o mundo com uma alta generalizada de inflação, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem dois viés econômicos. Um lado falando que a inflação é passageira, a gente teve uma crise de logística, e um outro lado falando que essa inflação veio para ficar e vai continuar. Qual que é a sua visão nesse cenário de inflação? E como você vê o Brasil nesse cenário? Ótimo. Não, essa é uma discussão boa, uma pergunta ótima, Luciano, que me dá o gancho aqui para falar um pouquinho de como a gente vê o tema principal da economia no mundo para o ano que vem, né? Que é mais ou menos o seguinte, eu acho que a gente está virando o disco aqui, vamos para o outro lado aqui da discussão, no seguinte sentido. 2020 e 2021, a discussão foi, temos uma crise que está afetando a atividade econômica e não podemos deixar a economia parar. Então, o mote foi sempre dar muito estímulo para a economia não parar. Né? 2020 foi muito assim, né? Para ressuscitar quase a economia daquele caos que foi o primeiro semestre
Esse ano estou falando economia global, tá? Não estou falando de Brasil, não, é o mundo inteiro junto nessa, né? Aí na virada de 2020 para 2021 ficou aquela coisa, será que a gente já deu estímulo demais, a pandemia está ficando para trás, vamos começar a nos preocupar com inflação, a inflação estava começando a subir na Europa, nos Estados Unidos, não, mas pode ser que seja temporária e tal. Não, é o seguinte, está cedo demais, a pandemia ainda está batendo na porta, veio a segunda onda, né? Os números começaram a piorar muito em muitos lugares, e a decisão foi, olha, vem cá, esquece, continua na mesma toada, estímulos o máximo possível, né? O Trump deu aquele 1 trilhão de dólares no final do governo dele, aí quando o Biden assumiu, ele deu mais o trilhão dele, né? O Fed manteve o juro zerado até agora, continua com juro zero, comprando títulos, e isso foi ao longo de todo esse ano. Foi quase que uma decisão deliberada. Eu sei que a inflação está começando a subir e tal, mas é muito importante aqui a gente botar um freio, não botar um freio na economia agora, porque ela está começando a se recuperar. Bom, chegamos no final do ano, o que aconteceu? A economia, de fato, foi muito bem durante boa parte do ano e estressou o tema das pressões inflacionárias. A inflação dos Estados Unidos hoje está em 7%, da Europa da Alemanha está em 6%, a Alemanha estava em -1% no início do ano, está em 6% agora, inflação do México batendo 8%, inflação do Brasil aqui em 11%, né? Mas, assim, de forma geral, a inflação pressionou porque muita demanda no mundo começou a estressar, começou a faltar aço, faltou madeira, faltou borracha, faltou navio para fazer comércio internacional, né? A economia começou a ficar muito aquecida, em boa parte do mundo a pandemia foi deixando de ser um problema, né? A gente viu até esse público voltando aos estádios de futebol, aquela coisa foi normalizando. Tanto que chegou agora no final do ano, os bancos centrais se reuniram, né? Têm se reunido e têm pensado o seguinte, ó, agora vira o disco. Agora é hora da gente se preocupar com a inflação, meio que a economia funcionou, né? Botamos nos trilhos aqui, ela veio, recuperou. Ah, não, mas tem a Ômicron. Verdade. Mas a Ômicron não é suficiente para a gente fazer mais uma rodada como foi lá em 2021. Não, tá bom, a gente monitora, mas agora estamos preocupados com a inflação, né? Agora a gente tem que começar a normalizar a política econômica. E não importa muito se a inflação é temporária ou não é temporária. Eu acho que tem um pedaço que é temporário. A inflação dos Estados Unidos ela não está rodando a 7%, né? Ela está batendo picos de 7%, porque tem itens como carros usados, que estão subindo, que não fazem sentido o carro usado ficar subindo para sempre. Não vai ter uma inflação de carros usados persistente, né? O carro usado está subindo agora porque não tem chip para fazer o carro novo. Em algum momento isso vai se normalizar, esperamos, né? Mas independente disso, já não faz mais sentido ter o juro calibrado para aquele momento lá em que as ruas estavam desertas, a inflação era negativa, né? Então, eu acho que essa normalização está acontecendo e ela é saudável. É uma normalização importante que precisa acontecer e vai ajudar aí, eu acho que cada banco central que vai subindo a sua taxa de juros ajuda o outro, dado que em boa medida essa inflação é global, né? Então o nosso BC aqui estava sozinho lá subindo o juro e tal, e o Fed jogando um monte de moeda na economia. Eu acho que agora todo mundo vai ser mais sincronizado em ajustar os estímulos, e acho que com isso boa parte dessa pressão de inflação vai se dissipando gradativamente no ano que vem. Perfeito, Caio. Esse é um dos temas principais, né, como você colocou, temas globais mais importantes atualmente. E agora, pensando assim, que eu imagino ser o tema local de maior importância, eleição no Brasil em 2022. Né, sempre um período difícil, muito turbulento. O quanto você acha que já está precificado os possíveis cenários para um resultado eleitoral em 2022, Caio? Mônica, muito pouco, muito pouco. Eu acho que o que está colocado nos mercados é um risco fiscal que cresceu no Brasil nos últimos anos e vai ser muito difícil a tarefa de reequilibrá-lo ao longo do tempo, dadas as pressões de despesas que nós vamos ter no Brasil, no campo social, no campo de saúde, no campo, né?
Então, eu não acho que esse risco fiscal ele é maior ou menor se ganhar um candidato A ou B, né? Pegar os dois que estão na frente na corrida eleitoral, Lula ou Bolsonaro. Acho que o risco fiscal é grande porque o Brasil tem essa característica, tem juro alto, tem um endividamento crônico já há algum tempo, né, que perpassa governos, e tem uma estrutura de despesa muito rígida, que dificulta um pouco esse ajuste. Então, o que o mercado está olhando? Ele está olhando com certo ceticismo com relação à capacidade do próximo governo fazer, ou seja, liderar um processo de disciplina fiscal. O outro ponto é a dúvida sobre como vão ser tratadas as reformas estruturais durante a eleição, né? Os candidatos vão vocalizar a necessidade de reforma tributária, reforma administrativa, reforma que deem mais flexibilidade para o setor público. A minha impressão é que sim, isso vai acontecer ao longo do debate, porque elas são importantes, elas são reformas da sociedade, estão meio maduras, assim, sabe? Eu acho que se eu converso com qualquer setor da economia, todo mundo sabe que precisa de uma reforma tributária. A nossa carga tributária é muito complexa, e eu acho que isso está amadurecendo no Congresso. Mas a gente ainda está um pouco longe, né, para que a eleição faça preço mesmo no mercado, sabe? Assim, o câmbio está aqui porque o mercado hoje está achando que quem vai ganhar a eleição vai ser tal e a política vai ser tal. Não, o câmbio está depreciado, a bolsa está em baixa, por conta desse ambiente difícil que nós temos no ano que vem, que é um ambiente de crescimento baixo, inflação alta e necessidade de fazer o ajuste fiscal, que é difícil para qualquer um, né? Acho que mais ali por maio, junho, quando as chapas estiverem mais definidas, quando os programas de governo estiverem mais claros, aí sim eu acho que a gente vai entrar num modo eleições no mercado. Modo eleições é aquilo ali, vai acompanhando cada pesquisa que sai. Não, a próxima pesquisa é a pesquisa de tal instituto que sai às 5 da tarde da quarta-feira, então vai ficar lá todo mundo esperando, saber quanto que vai sair, aí sai um número, destrincha, tal, procura dicas, tal. Acho que a gente ainda não está nessa, né? O que o mercado está precificando hoje é um cenário difícil para o ano que vem, tanto no mundo quanto no Brasil, e por isso que a bolsa está relativamente baixa e a taxa de câmbio está relativamente alta. Perfeito. E pegando o gancho, então, no que você mencionou, com relação né, ao que foi possível se fazer. Quando a gente conversou da última vez, em abril, você mencionou que achava viável as micro-reformas, né? Acho que vale até mencionar algumas coisas que tivemos aí, marco, né, do saneamento, e com relação às macro-reformas, a gente continua sem espaço, imagino eu, né? Mais um ano, como é que você, mais um ano sem a viabilidade de reformas tão importantes para o país? Como é que você vê isso, Caio? Esse ponto, como eu falei, ele é super importante, porque as reformas são o que vai permitir com que o país cresça de forma um pouco mais rápida, né? O Brasil, a média do crescimento do Brasil nos últimos anos é perto de 1%, é muito baixa para um país emergente. A gente cresce como renda per capita parecido com o que cresce o Japão, né? Só que o Japão está lá em cima, está rico. Não, o Japão não precisa crescer mais a renda per capita. A gente tem muito a crescer a renda per capita. Então, não faz sentido esse crescimento baixo. Aliás, a América Latina toda tem um comportamento pior assim do que a média dos outros países. Eu estava vendo, acho que o Armínio Fraga, que publicou um artigo no jornal, mencionando um artigo técnico, que dizia que até a média da África, o crescimento da renda per capita da África, que é um continente historicamente que cresceu pouco, cresce mais do que a América Latina hoje. Então, de fato, a gente está ficando um pouco para trás. Então, ganhar produtividade, ganhar eficiência é absolutamente crucial ali, né? Acho que a gente fez algumas macro-reformas importantes nos últimos tempos, assim, a reforma da Previdência, a reforma do teto de gastos, a reforma trabalhista, que foi uma reforma que foi muito mais completa no governo passado, teve mais coisas nesse governo, né? Mas ainda não mexemos no coração. Eu acho que o coração é a reforma tributária e administrativa, porque ela que vai dar mesmo
flexibilidade maior para o setor público e maior simplicidade para as empresas trabalharem no Brasil, né? A gente pergunta para qualquer empresa multinacional, que pode ser brasileira, inclusive, mas que opera em mais países, e a comparação é dramática, assim, a comparação da dificuldade de pagar impostos. Não é só o tamanho da carga tributária. O tamanho da carga tributária é relativamente, ok, quanto você tem que pagar de imposto? 30%? Ok, põe 30% no preço e vejo se a minha margem é suficiente ou não, tal, e trabalho. O problema é a complexidade e a mudança, né, de interpretação que acontece toda hora. Nós temos uma Receita Federal, 27 receitas estaduais, 5.000 e tantas receitas municipais, emitindo solução de consulta, pareceres, notas técnicas, interpretações diferentes que vão, né, complicando a vida de quem tenta entender mais ou menos se está pagando corretamente ou não seus impostos. Então, essas reformas são muito importantes de avançar. Acho que a gente conseguiu avançar no debate, mas a votação mesmo, sim, para o ano que para 23, né? 22, acho que é um ano que a gente vai, talvez uma ou outra micro-reforma a mais. Estamos terminando de votar o marco legal das ferrovias, o que é muito, muito importante, o marco legal do saneamento também, saneamento foi, mas da cabotagem, que precisa ser completado, né? A cabotagem é algo que pode dar muita produtividade no Brasil, né? A gente transporta muito por rodovias. Você tem uma fábrica de carros no norte, no nordeste, você coloca 2.000 carros num navio, traz para o sudeste, onde está um mercado consumidor mais populoso. Hoje tem que fazer por aquelas cegonheiras, né, que cabem lá 15 carros cada carro, então é um negócio muito mais complicado. Então tem várias coisas que a gente pode avançar nas micro-reformas, mas as macro mesmo, essas que você perguntou, Mônica, acho que a gente vai... o que nós podemos ter de boas notícias no ano que vem é no debate eleitoral, né? É nos programas de governo, é entender quão comprometido está o governo que ganhar a eleição com essas reformas, porque, assim, não tenha dúvida, o país pode querer, o Congresso pode querer, tá? Mas se o Executivo não liderar, como sempre tem restrições, sempre tem resistências, se o Executivo não liderar, os esforços favoráveis eles acabam sendo meio pulverizados. Então é importante que isso apareça na campanha eleitoral. Legal, muito obrigado, Caio. Ainda nessa mesma linha, vou passar alguns dados que a gente tem sobre a dívida PIB. Tá? A gente tem uma dívida PIB aproximadamente de 80%, descontando as reservas internacionais, aproximadamente 60%. A gente tem ouvido muito que as despesas estão aumentando, o crescimento. Isso é preocupante, dado a gente não conseguir ter essas votações? Como que a gente vê um risco, enfim, de default do cenário de títulos soberanos? Isso tem alguma preocupação? Duas coisas importantes aí na sua pergunta, Luciano. Primeiro, assim, a gente falou muito aqui, o teto de gastos mudou, teve a PEC dos precatórios, e é verdade, a PEC dos precatórios, ela flexibilizou o nosso regime fiscal, autorizou 113 bi a mais de despesas no ano que vem do que se tinha programado. Ou seja, o teto de gastos ganhou ali, sem dúvida, foi meio retrátil ali, né? Subiu um pouquinho, ficou um pouco com mais despesas por mais tempo, vai ser mais difícil fazer o ajuste lá na frente. Isso tudo acabou se traduzindo, né, num juro maior, numa inflação, um câmbio mais depreciado, uma inflação maior e a necessidade do BC levar os juros para além do ponto em que a gente pensava inicialmente, né? Eu me lembro quando o governo anunciou que iria mudar a regra do teto de gastos, eu mudei minha previsão de Selic, de câmbio de 5,10 para 5,70, né? E a minha projeção de Selic de 9 para 11, né? Porque com 5,70 de câmbio ia ter mais pressão de inflação, o BC ia ter que reagir à pressão de inflação e às incertezas fiscais e portanto, assim, a gente está numa situação pior. Essa mudança nos levou a um equilíbrio um pouco pior.
Mas, dito isso, o teto de gastos ele não foi abolido, ele simplesmente mudou de lugar, assim, foi jogado um pouquinho para cima, mas ele continua existindo. Ou seja, quando aparece uma discussão nos jornais, como apareceram há 2 dias atrás, vamos dar aumento de não sei quantos por cento para o funcionalismo. Como tem o teto, e eu sei que aqueles 113 bi que foram alterados já foram ocupados pelo novo programa, lá pelo Auxílio Brasil, dos R$400, eu sei que não cabe no novo teto, né? Não pode fazer, não pode dar aumento de salário naquelas proporções, a menos que nós alteremos outra despesa dentro do teto. Ou a menos que a gente mande mais uma emenda constitucional para o Congresso, para mudar o teto de novo, que vai ser um desastre. Duvido que qualquer governo faça, indo para o ano eleitoral, tendo acabado de mudar o teto de gastos. Então, nos dá um certo conforto de que novas despesas, acho que no fim de semana, que saiu acho que foi no Globo, uma nota dizendo que os R$400 poderiam virar 600. Leio aquilo e falo, não pode, porque tem um teto constitucional. Para isso, eles precisam mandar uma nova emenda constitucional. O Congresso acaba essa semana os trabalhos, teria que ir lá para o ano que vem. No ano que vem já tem um orçamento rodando, não pode dar aumento de benefícios no ano eleitoral, por regra eleitoral também, tem uma institucionalidade para isso, também funciona. Então, apesar de ela ter se mexido, ainda temos regras fiscais que são restritivas para evitar riscos mais importantes para frente. Pelo menos até o próximo governo. Não sei qual vai ser a cabeça de quem ganhar a eleição, se vai querer, né, alterar novamente as regras. Isso que a gente tem que monitorar. Segundo, o Brasil ele não tem muito pouca dívida externa, dívida em dólar. E a gente tem uma reserva em dólar folgada para pagar essa dívida externa. Nosso problema é dívida interna, é dívida em reais, né, que está na mão fundamentalmente, em sua maioria, de brasileiros. Então, se o governo, se ele tiver numa situação de dificuldade de pagamento, ele dificilmente vai dar um calote na dívida, porque ele tem uma máquina que imprime a moeda na qual ele deve, tá certo? Então, é mais provável que haja uma pressão sobre o que a gente chama de monetização da dívida e não um calote. Só que isso gera inflação, que, na verdade, é um calote implícito. Então, numa situação limite, nós estamos longe de lá, tá? A gente não está perto dessa situação, não. Mas numa situação limite, o calote no Brasil ele viria na forma de inflação mais alta. Por isso que sempre que tem risco fiscal, as pessoas falam, as expectativas de inflação vão ficar pressionadas, porque volta na memória do brasileiro uma época em que o orçamento no Brasil se fazia da seguinte forma: quanto que nós queremos gastar? Tanto, né? Não é assim, quanto nós podemos gastar. Hoje, como é que o orçamento é feito? Você tem lá uma projeção de receita e espalha as despesas dentro daquela sua projeção de receita, né, e tendo uma sobra ali e tal, é assim que você se equilibra, né? Hoje tem até o teto de gastos para não deixar você gastar muito, porque a gente precisa sair do vermelho. Tal. No passado não era assim, era ao contrário. Em vez de a gente ver quanto que a gente tem para gastar e aí decide a alocação, era assim, vamos decidir quanto que nós queremos gastar. Queremos gastar com isso, isso, isso. Aí pergunta, tem receita suficiente? Nunca tinha. Aí você completava emitindo moeda, né? E aí, obviamente, a inflação ia embora. Então, sempre que tem buraco fiscal, nos remete à época em que esse buraco era fechado com emissão de moeda e, portanto, com inflação, né? Eu acho que esse é o desfecho mais importante. Mas, de novo, nós estamos longe disso ainda, tá? Acho que a gente ainda tem regras fiscais e tem tempo para fazer ajustes, reformas que nos coloquem numa trajetória melhor. Ótimo. Caio, acho que vale a gente voltar no tema pandemia. Né? Você falou um pouco dessa nova cepa, né? Da influência global disso. O que você tem lido a respeito, Caio? Você acha que existe
Como é que o mercado está precificando isso? Existe a maioria do mercado que pensa, como vê? Existe a possibilidade de a gente ainda sofrer um impacto importante e as economias voltarem a ser afetadas? O que a maioria do mercado, assim, o que as discussões nos permite enxergar por enquanto, né? Eu acho que esse é o ponto importante. A gente tem uma incerteza grande ali, né? O que nos permite enxergar por enquanto é que a Ômicron 1 é uma cepa muito mais transmissível, né? Muito rápida. Eu não sei se vocês têm percebido isso também, mas aqui em São Paulo deu uma boa acelerada no número de casos. Informação anedótica mesmo, ouvindo de pessoas, de conhecidos, de, né, lugares empresas que estão tendo surtos, tá? Então deu uma boa acelerada. O que é de se esperar, né? O Reino Unido está com 90 mil casos por dia, que é bem acima de qualquer outro ponto que ele já teve no passado. Então, é de fato uma cepa muito mais transmissível. Ela é de fato mais leve? Aparentemente sim, parece que sim, o número de mortes não está subindo no mundo, né? Internações de alguma forma. Então, talvez tenha uma possibilidade ali que abre uma bifurcação, né? O que a gente sabe é que a Covid não vai embora. Nunca mais, né? O coronavírus vai continuar conosco, que nem a influenza, H1N1 ou coisas parecidas. Bom, aí o Rio de Janeiro, eu não sei se todos vocês estão aí no Rio, mas que a gente acompanhou bem de perto é que teve um aumento bastante grande de influenza, tá? Uma influenza um pouco diferente. Então, ela vai continuar conosco. A diferença é que em algum momento aparece um remédio, como foi o Tamiflu, e em algum momento as pessoas ficam imunizadas por rebanho, as vacinas protegem, né, e a coisa vai ficando mais controlada. Então, qual é a bifurcação aqui? Né, a bifurcação é que pode ser que essa cepa, de fato, seja bem mais leve, bem mais contagiosa e imunize todo mundo mais rapidamente. Então, pode ser até um primeiro passo de uma solução mais definitiva para o problema, no momento em que as mutações se seguem, são mais fracas e já deixam de ser algo que, de fato, preocupa. Né? Não estou dizendo que esse é um caminho, que pode ser que a gente esteja... O outro caminho não, ela vai se provar muito complicada, vai lotar os hospitais, porque vai acontecer tudo ao mesmo tempo, e ainda que o número de fatalidade não seja tão grave, só a internação dos hospitais já gera um problema grave, e isso vai levar mais cidades a se fecharem, né, como já está acontecendo na Europa. Né? Eu acho que hoje, o mercado até agora estava levando meio, vamos ver. Quando bateu lá 90 mil casos no Reino Unido, você olha para aquele gráfico lá, o assessor principal do Biden diz que os hospitais estão caminhando nos Estados Unidos para ficarem sobrecarregados novamente. E os países começam a tomar medidas de lockdown, exageradas ou não sei, mas o fato é que assusta. Fala, não, peraí, pode ser que isso tenha um efeito, no mínimo, sobre a atividade econômica um pouco mais forte do que a gente imaginava inicialmente. Eu fico fazendo paralelo com a Delta, né, o tempo todo aqui na minha cabeça. Na época da Delta pior ali, quando deu uma acelerada, também teve um monte de fechamento na Europa, e isso não impediu a recuperação econômica, não impediu a gradual reabertura, a normalização e tal. Né? Acho que o mundo passou bem pela variante Delta, o Brasil melhor ainda, porque não teve nem aumento de número de casos. Então, talvez seja, enfim, estou contando tudo isso, Mônica, para dizer o seguinte, ainda está num nível de incerteza muito grande, mas o mercado se assustou com os números recentes, e se assustou também porque a gente está numa fase muito mais delicada do ciclo econômico agora. Nós estamos numa fase de virada, a gente não está naquela fase assim, lá de trás, que era o seguinte, deu problema, corta juro, faz programa, faz pacote e tal, porque a inflação está baixinha. Não, agora a inflação já está a quase 10 no mundo inteiro. Até na Alemanha está em 6, então já não é assim tão, aperta o botão aí, bota dinheiro na economia e resolve esse problema. É diferente. Então agora a gente está pousando,
Não estamos voando, né? Nós estamos pousando. Se nós estamos pousando, a gente precisa acertar o aeroporto ali, que é aquele pouso suave, em que não gera nem muita inflação e nem gera recessão. Então, quando o mercado está neste modo, no modo pouso, ele é um mercado muito mais sensível, porque a cada dia sai uma notícia que pode te dar uma sinalização, ou que o pouso está forçado, ou que está leve demais e vai gerar mais inflação. Né? Na China, nos Estados Unidos, na Europa, né? Eu me lembro, na semana passada, teve um dia que foi muito engraçado. Né? Eu acordo todo dia aqui, ligo a Bloomberg, é quase como jogar moeda para saber se o mercado está para cima ou para baixo. E teve um dia lá acho que na quarta-feira saiu, o mercado estava para baixo porque o Fed ia subir juros, e na quinta estava para cima porque o Fed ia subir juros. Né? Pela mesma razão. Né? Ia subir juros, então vai crescer, ter recessão. Aí quando o Fed falou que ia subir juros, ainda bem, porque a inflação está alta, é importante ele subir juros. Então o mercado vai ficar muito sensível, né? E até com um passo adicional, talvez irracionalidade seja muito forte, mas assim, com análises menos profundas e mais reflexivas, né? No reflexo ali, né? E Caio, até assim, em cima disso que você está falando sobre pandemia e outros assuntos, quais são suas projeções aí? Hoje saiu o relatório Focus, né, segunda-feira, para 2021, já está quase no final, 2022, os próximos anos de Selic, IPCA, PIB e câmbio. O que você está vendo aí para frente? Será que você pode falar, por favor? Claro, claro. Nós achamos que a inflação vai desacelerar no ano que vem. Né? Acho que a inflação está rodando em 10,5%. Nossa projeção é 5,2% para o ano que vem. Né? E eu acho que tem algumas razões para isso. Uma é o efeito do remédio amargo. O que é o remédio amargo? Sobe juros e freia a demanda. Evita o repasse do custo para o consumidor, espreme margem das empresas, né? Então segura a demanda aqui, vai ter um impacto nas contratações, impacto no mercado de trabalho, impacto na renda, e isso a gente já está percebendo, né? Os últimos números já mostram vendas no varejo negativos, serviços negativo, né? Setor de serviços já perdendo força, então tem um entorno aqui mais fraco para o lado da atividade econômica, certo? Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, o mundo também está começando a pisar no freio. Então, a gente já viu o petróleo que bateu $85 o barril, hoje está em 75. Né? Isso significa que a gasolina está super cara. Né? Mas será que ela vai ficar ainda mais cara para frente? Não parece. Parece que o petróleo já chegou no seu pico. E a nossa taxa de câmbio aqui, a menos que tenha uma piora muito grande de expectativas de eleição e tal, ela também parece relativamente no ponto já depreciado o suficiente, as contas externas estão ok e tal. Então, eu também acho que não gera... Lembra que inflação não é nível de preço, né? Ela é variação de preço. Então, se a gasolina foi para 8, mas ela ficou em 8 por um ano, a inflação deste ano é 0, né? Porque é 8 contra 8. Então, a gente acha que a inflação desacelera devagar, mas o nível de preço ainda vai ficar alto. Isso afeta ali renda disponível. Tal. Então, acho que esse é o segundo ponto. E tem uma coisa que foi um outro susto que a gente tomou ao longo desse ano e acabou, aparentemente, estamos indo para um final ok, não sei se final feliz, mas um final ok, que é a questão da crise hídrica. Né? Se a gente tivesse tendo essa conversa aqui em setembro, nós estaríamos aqui meio apavorados com esse tema, porque como é que funciona? O Brasil depende muito de energia elétrica gerada pelos reservatórios de água, né? Energia hídrica. No Brasil chove de setembro a abril e é seco de abril até setembro, né? Mais ou menos. Então, a temporada de chuvas de setembro de 20 para abril de 21 foi a mais seca em 91 anos. Então, o nível de reservatórios caiu para os mesmos níveis que a gente viu em 2001 e 2014, que foram 2 anos de memórias duras aqui para nós brasileiros, né? Então, chegou um momento ali, quando a gente estava às portas da temporada de chuvas, da nova temporada de chuvas que começou em outubro, era a sensação seguinte: se a gente tiver outra temporada seca, ferrou. Né? A energia elétrica disparou esse ano
ia continuar caro no ano que vem, talvez mais caro ainda, e com uma grande probabilidade de apagões. Mas não foi o caso. Começou a chover bem a partir de outubro, novembro choveu muito bem, esse mês está chovendo muito, e os níveis dos reservatórios já deram uma boa recuperada, e tudo indica que nós vamos ter um ano normal no ano que vem. Se nós tivermos um ano normal, nós vamos ter uma queda de preço de energia elétrica importante no ano que vem, né? Na verdade, vai voltar ao nível normal, porque está muito cara a energia elétrica por conta dessas bandeiras vermelhas, crise hídrica e tal, tudo isso tende a voltar atrás a partir de maio do ano que vem, até lá que vai durar esse regime especial de preços. Então, a gente acha que a inflação cai, mas o PIB é zero, o PIB é muito fraco, né, justamente por conta dessa pisada no freio geral aí que nós estamos tendo. Nossa projeção de câmbio, ela, como eu falei para vocês, ali quando teve aquela mudança de regime fiscal, na mudança no fiscal, a gente automaticamente mudou a nossa projeção de câmbio de 5,1 para 5,70, muito por conta desse risco, né, nesse ambiente de risco fiscal maior. E colocamos 5,70 até o final do ano que vem. Isso aí tem uma imprecisão. Eu diria que vai a 5,70 nesse patamar, até mais ou menos ali, sei lá, julho, agosto do ano que vem. A partir dali vai depender muito de como vai ser o debate eleitoral, né? O fundamento da taxa de câmbio, balança comercial, preço das nossas exportações, quanto custa as coisas no Brasil versus quanto custa no resto do mundo, isso é uma variável importante, né? É a chamada teoria da paridade do poder de compra. Se um país está muito caro em relação ao outro, normalmente a taxa de câmbio se mexe para que os países tenham preços relativamente parecidos, né, controlado lá, claro, por impostos e tal. E assim, eu tenho um pedaço da minha família aqui que está no Chile. Eu brincava com o pessoal lá, falei, nunca mais nós vamos visitar vocês aí, porque o real chegou a desvalorizar 35% frente ao peso chileno. Né? Não frente ao dólar suíço, né? O dólar, o franco suíço, né? 35% frente ao preço. Com toda essa crise que está a política lá, o real ainda está 17% mais desvalorizado do que o peso chileno. Ou seja, nós estamos depreciados para valer. Assim, né? O real está fraco para valer. Isso significa que se a gente puser o trem um pouquinho no trilho, dá uma sinalização fiscal melhor, dá uma sinalização de reformas melhor, o real pode vir ali, acho que assim, rapidamente para algo perto de 5,10, 4,90, 4,80, que era o nível que estava lá em junho, né, como a gente conversou ali no início. Mas isso, eu acho que só quando eu tiver mais uma clareza melhor do período eleitoral, e a clareza ser para o lado positivo, né? Não adianta ter a clareza. Tenho a clareza que vai dar tudo errado, aí não, né? Mas se a clareza for, né? Então eu acho que ele pode, mas a nossa projeção hoje a gente mantém em 5,70 porque é até onde a vista alcança, digamos. E tem algum grupo de ativos, digamos assim, ou de classe que você acha que se beneficia mais com esses indicadores, nesses níveis? Acho que assim, Difícil, né? Hoje eu acho que os ativos indexados à inflação, pré-fixados, ainda deram uma boa fechada, né? Os prêmios diminuíram um pouco nos últimos tempos, mais nos juros futuros do que em outros ativos, mas isso aconteceu, né? Mas ainda está bastante atraente. Acho que bolsa, por exemplo, é um ativo que assim meio cerca elétrica por enquanto, assim, sabe? Tá muito nervoso ali. Eu com esse juro subindo para 2 dígitos de novo, chegando aí para perto de 10, 11%, eu acho que vale a pena. Voltou a ficar mais fácil você ficar com o dinheiro em caixa esperando boas oportunidades. Né? Quando o juro estava 2, queimava na mão, né? Você não podia deixar ele lá muito tempo que ficava precisava botar esse dinheiro para funcionar. A 10, ele fica bem ali paradinho, né? Não tem a necessidade de né, correr muito. Vamos esperar. A Bolsa teve ótimas performances em anos como 2002 e 2018, que peguei aqui de propósito, né, o ano antes que o Lula foi eleito e o ano antes que o Bolsonaro foi eleito.
porque você tem volatilidade no ano, incerteza e tal, mas ali depois, quando as coisas começam a se ajustar, a gente pode ter, esse prêmio pode fechar rápido. Não estou dizendo que vai, né? Por isso que se eu tivesse convicção que iria fechar rápido, eu acho que já valia apostar agora. Acho que não, acho que a gente tem que monitorar muito bem essas variáveis, especialmente o fiscal e as reformas, e deixar o dinheiro ali né, uma parte dele, pelo menos, em caixa, esperando essa oportunidade. Eu acho que isso é um pedaço, mas os prêmios de renda fixa ficaram bastante interessantes recentemente, o que sugere um Se você espaço olhar, por exemplo, eu fiz um exercício outro dia, só completando, eu pegar a bolsa dos últimos 6 anos, ela rendeu IPCA mais 6 e alguma coisa, né? Então, às vezes a gente tem um papel desse, né? Então, assim, para que às vezes o cliente vai, ou o investidor vai correr um certo risco de volatilidade, como você mesmo disse, a cerca elétrica, se ele tem um ativo que ele pode esperar e vai estar rendendo 2 dígitos aí, né? É que nem aquela coisa de parque de diversão. Você pode ir para a montanha-russa ou pode ficar no Lazy River ali, né? Só ficar deitado ali, né? Você vai chegar no mesmo lugar no final, provavelmente. Né? É que a renda fixa ele não é tão assim, né? Ele se mexe bastante e tal, mas se você deixar e pegar o vencimento, é isso, né? Ele vai lá direitinho e chega até no final. A pena é a ineficiência, né? Acho que vai até comentar que isso gera, né? Tanto para o mercado de capitais quanto para a economia real, né, Caio? O investidor ele acaba assim, putz, vou correr o risco de investir aqui, de montar um negócio, de construir, que vai me render 13, 14, 15, se eu posso ficar na renda fixa 11. Essa é a pena, né? Então a gente torce para que esse cenário não se perpetue por muito tempo, não é verdade? É isso, e acho que assim, para falar a verdade, eu acho que não vai se perpetuar mesmo, Mônica. Eu acho que a gente vai, assim, o mercado está muito premiado, como a gente fala, ele está muito receoso com relação às eleições, e receoso meio que não, ele não está precificando um desastre total, mas também não está precificando um governo que assuma e seja minimamente responsável e toque a vida meio ali, né? Então, eu acho que ele está meio no meio do caminho. Isso significa que ele pode se mover muito ao longo do ano que vem. Por isso que eu acho que é interessante você ficar ali muito de olho. Acho que vai ser um ano para acompanhar muito de perto os mercados. Eu acho que a importância ali assim né, do trabalho profissional, da assessoria ali junto vai ser fundamental aqui, porque quem não está ali de olho na gestão de recursos, eu falo por mim, eu sou economista, eu trabalho no mercado financeiro, mas eu não consigo ficar o tempo todo ali monitorando a carteira, os mercados. A gente tem que, eu rodo muito, né? Faço muita apresentação e tal. Então é importante ter um acompanhamento de perto assim para não perder essas oportunidades, porque eu acho que elas podem ser bem interessantes. E a frase cash is king vai valer mais do que nunca, né? Acho que por hora sim tá valendo, viu? Para tudo, viu? Para empresas também. O Marcos estava comentando desse evento que a gente fez com o XP Empresas, e nós fizemos em São Paulo, fizemos no Rio e fizemos em Porto Alegre na semana passada, né? Fizemos uma rodada assim lá com o Moreira, o Eduardo Moreira, que é o nosso head lá do XP Empresas e tal. Então, e a gente fala muito isso para empresas também é muito verdade, né? É um ano que ter caixa vai ajudar a passar pela turbulência. Eu não sou pessimista em relação ao futuro do Brasil, não. Acho que o Brasil tem estrutura para tem uma fortaleza interna na sua economia, no mercado interno, nas empresas brasileiras, na diversidade das empresas, que é um negócio bastante empolgante até, quando você roda o Brasil com essas empresas, com essas histórias de empreendedorismo ali, não é que nem a Venezuela, que era o paraíso das multinacionais, né? De uma hora para outra, decide sair do país, todo mundo vai embora e não tem ali uma musculatura de empresas locais, empreendedoras, como temos no Brasil, né? Até por causa do nosso mercado consumidor interno muito forte. Então, eu sou otimista que essas reformas que a gente já fez e ainda vai fazer no futuro vão dar espaço para bons crescimentos no futuro, mas não pode deixar o carro derrapar, né? Eu acho que a gente está num momento crítico ali de botar o carro em ordem, botar as contas em dia. Por isso que vai ser importante trazer a inflação para baixo. O ano que vem vai ser um ano importante. Obrigado, Caio. A gente está chegando ao fim.
eu gostaria de pedir para você deixar sua mensagem final, acho que o que você gostaria de passar para os nossos clientes, o viés da XP e tudo mais. Joia. Cara, é isso. Eu acho que é um pouco do que eu estava falando aqui. Eu acho que a gente vê no Brasil um potencial muito, muito grande de crescimento, de desenvolvimento, mas a gente tem que fazer essa coisa acontecer, né? Botar as contas em ordem, trazer a inflação para baixo, né? Como eu falo, apagar o fogo do telhado da casa ali, depois se voltar para as fundações da casa, fazer a reforma tributária, administrativa. Tem um espaço gigante ali para evoluir em educação social, tal, que vai nos dar o capital humano que o Brasil precisa para crescer mais no futuro, né? Se tem uma coisa que aconteceu na pandemia, a pandemia empurrou a economia na tecnologia, né? Hoje a gente precisa ser mais tecnológico, precisa ser mais... O 5G vai nos ajudar muito nessa direção, mas nós temos na XP hoje, apesar dos 12% de desempregados no Brasil, nós temos na XP 1.000 postos abertos na área de tecnologia que a gente não consegue preencher, né? Então, vai ser muito importante todas essas etapas. E para o ano que vem, um ano de sim, muita cautela, apertar o cinto, acompanhar muito o mercado internacional, né, porque vai ser ainda um ano de bastante agito. Caio, muito obrigado. Obrigado, Mônica. Obrigado, Bahia. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou também. Caso alguém não tenha entrado, gostaria de rever o nosso bate-papo, está disponível no nosso canal do YouTube. Agradecer novamente, desejar uma boa semana e boas festas a todos. Maravilha. Do meu lado Obrigado, também aqui, boas festas, feliz ano novo a vocês, Mônica, Bahia, Luciano e todo mundo que está nos acompanhando aqui. Espero que no ano que vem a gente continue junto, trabalhando junto aí para dar cada vez mais ferramentas para a tomada de decisão de vocês. Conte conosco, viu? Com certeza, vamos falar... Provavelmente falaremos com uma frequência um pouco maior. Obrigada em nome da Rio. Para dar espaço para a pandemia melhorar, a gente poder fazer pessoalmente também, né? Uns eventos que é muito bom. Estamos planejando. Obrigado, gente. Até mais. Super Tchau, abraço. Tchau.